Se vocês morassem em uma casa assombrada, vocês ficavam nessa casa ou vocês cairiam fora? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. A história de uma moça que fala com toda a convicção que mora numa casa assombrada. E também quero começar desde já agradecendo a essa moça que mandou sua história para mim. Ela é daqui de Barra de Jangada, mas não quer que eu fale o nome dela e tá tudo certo. O que importa é que ela compartilhou a experiência dela aqui com a gente. Desde já também quero falar para vocês, se vocês têm alguma história para contar, entre em contato comigo. Aqui tá o Instagram do canal, tá certo? Esse é o Instagram. Entre em contato comigo e a gente conversa lá. Você conta a sua história para mim e quem sabe no próximo vídeo é a sua história que vai ser contada aqui. Vamos para o vídeo. Essa moça que nos conta essa história tem 30 anos, é casada e vive com a sua avó e um gatinho de estimação. Ela disse, né, que a sua avó teve 10 filhos, 3 homens e 7 mulheres, né? Então, já se viu, uma família enorme, netos, tataranetos e por aí vai, um monte de gente. E quando é datas comemorativas, todo mundo ali se reúne e vai para casa da avó dela. E uma bela noite, quando o irmão dela foi ao banheiro fazer xixi, ele foi, voltou e quando ele vinha voltando, ele disse que viu um homem dormindo no sofá da sala. Detalhe que não dava para ele saber se era uma pessoa estranha ou não, porque sempre vinha um primo dele dormir nessa casa. Sempre vinha, às vezes ele chegava assim do nada à noite e dormia lá. Ele tinha a casa dos pais dele, mas às vezes ia para lá e entrava e dormia. Então, nesse dia não foi diferente. Ele pensou a mesma coisa, que era o primo dele que tinha ido pra lá dormir, então ele foi pra cama de boa. Não deu pra ele também ver detalhes se era de fato o primo dele ou não, porque a avó dele sempre dormia com todas as luzes apagadas. Então, ele viu um homem deitado no sofá da sala, coberto dos pés à cabeça. Ele imaginou que era a mesma coisa. Ele deitou e foi dormir. Daí, pela manhã, quando ele acordou, né, ele acordou cedo ali, aí não viu ninguém na sala, estranhou. Aí foi até a avó dele perguntar se o primo dele tinha vindo dormir lá na casa deles à noite. Aí a avó dele falou, não, meu filho, ontem à noite aqui não veio ninguém dormir aqui não. Aí ele veio sim, minha avó. Eu vi um homem deitado no sofá, não foi fulano não, o meu primo que veio dormir aqui. Aí ela confirmou, disse, não, meu filho, você deve estar ficando louco, porque ontem ele não veio para aqui dormir, não. Ele veio, minha avó veio, eu vi um homem dormindo no sofá, porém a avó dele não acreditava. Ela afirmou, só ficou aqui ontem eu, você e a sua irmã. Aí ele, incrédulo, disse que a avó tinha falado, né, que não tinha vindo ninguém, porque ele tinha certeza, na cabeça dele, ele tinha certeza que tinha visto alguém naquele sofá. Aí ele foi perguntar ao primo, aí o primo dele confirmou para ele, não, ontem à noite eu dormi na minha casa, ontem eu não fui para casa de vó dormir, não. E um bendito final de semana, quem veio visitar ela e o irmão dela foi a mãe dela, que vivia lá pro lado de Gravatá com o namorado. Então vieram eles dois e tal, passar o final de semana. Aí quando foi à noite, o padrasto dessa moça que nos conta o relato disse que ele foi no banheiro fazer xixi. E lá, tudo apagado, como eu acabei de falar para vocês, que lá era tudo apagado à noite. E quando ele vinha voltando para a cama e olhou na sala, nesse bendito sofá que o rapaz tinha visto um homem dormindo, ele disse que viu um caixão em cima desse bendito sofá. Então ali ele ficou morrendo de medo, começou a se arrepiar todinho. Ele entrou dentro do quarto e fechou a porta e não quis incomodar a mulher dele, né? Porque na cabeça dele não fazia lógica ter uma pessoa morta ali no sofá, assim, do nada, no meio da noite, né? Como assim, do nada, um caixão no sofá? Entre outras e outras histórias, né? Que ela disse que nem se lembra de tantas que foram, porque foram ao longo da vida dela. Inclusive, até hoje ainda ela mora com a avó dela nessa casa. Então, gente, se vocês estão gostando desses relatos que eu tô contando aqui pra vocês, continue com a gente, porque esses 2 últimos relatos é de arrepiar. Até agora eu só contei coisas que pessoas que tinham ido pra lá da família tinham visto, né? Mas esses 2 que eu vou contar agora, ela, a própria que conta os relatos, ela disse que ela mesma foi quem viu.
Ela disse que teve uma noite que estava dormindo somente ela e a avó dela na casa, né? Porque ela era solteira nessa época. E ela disse que a avó dela roncando no outro quarto e ela começou a ouvir chiados de chinelo pelo meio da casa, como se tivesse alguém andando pelo meio da casa. E esse barulho vinha da cozinha para a sala. Como a avó dela estava dormindo e ela estava escutando a avó dela roncar, ela começou a ficar desesperada, né? Porque imagina você tá dormindo na sua casa, você sabe quantas pessoas tá na sua casa e do nada você começa a ouvir barulhos de pessoa andando por dentro da sua casa. Você entra em pânico e foi o que aconteceu com ela. Ela começou a ficar ali desesperada. Então ela ficou ali quietinha, toda enrolada, com o lençol cobrindo o rosto e ela só escutando aquele barulho se aproximando do quarto dela. E ali ela foi tirando o lençol, foi tirando, e ela disse que quando ela olhou para a parede do quarto dela, ela disse que viu a coisa mais horripilante que ela já viu na vida até hoje. Ela viu um ser preto, tão preto, com um chapéu enorme na cabeça. Ela disse que parecia com um homem com mais ou menos uns 2 metros de altura. E ela disse que ficou paralisada de tanto medo que ela sentiu no momento. Aí, de repente, ela se cobriu e ficou ali morrendo, sufocada, sabe? Quase tendo um infarto. Entrou em pânico total. Então ela ficou ali orando, quietinha, pedindo força a Deus, pedindo para aquilo dali saísse da casa dela. E Deus foi dando força a ela. Ela começou ali a tirar o lençol devagarzinho. E ela disse que quando olhou, aquilo tinha sumido. Ela disse que não sabe, gente, não sabe o que tem dentro da casa dela. Mas ela morre de medo das coisas que acontecem lá. Ela falou também que teve uma vez que estava ela e o gatinho dela assistindo TV. A avó dela tinha ido para a igreja, né, ali para o culto. Aí ela disse que foi para a cozinha ali fazer comida, né, e chamou o gatinho dela. E ele estava seguindo ela, indo para a cozinha. Aí ela disse que de repente, do nada, ele se ariçou. Ele se ariçou e começou a fazer aqueles barulhos que os gatos fazem, né, quando estão com medo. Sei lá, algo assim, gente, não sei explicar, posso até botar aqui pra vocês ouvir, entendeu? Ficou fazendo esse barulhinho, né, e todo espantado, o espelho arrepiou. E ela começou ali a chamar ele pra cozinha, chamando, vem Chininho, chega. E ele não passava da sala pra cozinha de jeito nenhum, começou todo a se contorcer todinho, sabe? E ela começou a sentir uma coisa ruim, ela disse, sabe, uma energia horrível, aquela sensação horrível. Parecia que ele estava vendo alguma coisa ali na cozinha com ela. Aí ela foi ali, pegou ele, né, começou a acalmar ele todo subindo nela, assim, todo espantado. E ela começou a pensar, será que esse gato tá vendo alguma coisa aqui? Será que tem alguém aqui por dentro de casa, né, e tal? Começou a ficar com medo, né, começou a procurar, foi nos quartos, olhou por debaixo da cama, olhou por todo canto e nada, não via nada, mas aquela sensação ruim, aquela energia negativa, pesada. Ela disse que ela tem certeza que aquele gato viu alguma coisa dentro da casa dela. Ela só sentiu, mas ele viu. Alguns especialistas também dizem, né, que os gatos, eles têm um sensor assim mais sensível, eles captam com mais facilidade esse tipo de coisa, de energia, né? Algumas pessoas acreditam nisso, né? Ela também acreditou. Só sei que fosse eu, na hora, eu tinha pegado esse gato e tinha corrido de dentro de casa, viu? Porque minha filha, eu sou medrosa para essas coisas, eu gosto de ouvir as histórias, de contar, mas eu não quero ver isso não. Enfim, aí ela pegou o gato, né, ali ficou com ele, acalmando. A avó dela chegou da igreja, né, depois, contou pra ela e tudinho, né, e passou-se. Teve até uma época que ela precisou ir morar fora com o marido dela e a avó dela ficou sozinha. E nesse período, pra avó dela não ficar sozinha, algumas pessoas da família, alguns netos, iam pra lá ficar com ela, com a avó. E essas meninas ali ficaram um tempo dormindo lá na casa da avó dela, porém depois desistiram, não quiseram falar o motivo, mas não quero mais dormir lá de jeito nenhum, não querem, entendeu? Ninguém, gente, ninguém vai dormir nessa casa para não sair com uma história para contar.
E ela falou também que teve um momento ali, né, que depois de muito tempo, dessas histórias todinha, né, isso foi ao longo da vida dela, né, gente, não foi tudo de uma vez só, seguindo, assim, não. Ao longo da vida dela que teve esses episódios, né, e a última vez que teve, mais recente, né, ela disse que o tio dela tava lá vendo TV com ela e a mulher dele, né, na sala, e ele disse que viu quando um vulto branco passou da cozinha para um dos quartos. Aí, né, ele olhou assim, assustado, e a mulher dele perguntou o que foi que tu tá vendo. Aí ele disse, eu vi quando um negócio que minha mulher correu aqui para o quarto de dona fulana, né, que era a dona da casa. Né, a última coisa que ela me contou que teve lá foi isso, né? E um tempinho atrás, ela disse também ali que Deus tinha usado uma irmã na igreja e que estava entrando com o espírito de libertação, né? Dentro do lar dela, né? E teve uma vez que ela estava no terraço da casa, na frente assim da casa, no muro e tal, e ela disse que viu quando de dentro da casa dela saiu um vulto negro. Uma massa negra, bem rápido pelas costas dela, e deu aquele vento. Então, quem sabe ali, né, foi um momento em que essas coisas saíram de lá. Porque depois desse dia não ocorreu mais coisas, assim, só foi essa mulher que o tio dela viu, né? Então é isso, né, gente? E até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau!